Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a Levita, missionária de Leusa. E nessa noite desse domingo, eu quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor com as vossas vidas. Creia que Deus ele tem uma palavra para a sua vida ainda nesta noite deste domingo. Creia que Deus ele tem uma palavra para a sua vida, uma direção, uma resposta para a sua vida ainda nesta noite deste domingo, através da sua palavra. Amém? A palavra a qual o Senhor ele me deu para estar compartilhando convosco nessa noite deste domingo se encontra lá em Mateus, no seu capítulo 17. Mateus, no seu capítulo 17, onde vai falar a respeito da transfiguração de Jesus. Mateus, capítulo 17, no versículo 1, diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Louvado seja Deus. Meus amados ouvintes, essa palavra vai nos dizer acerca da transfiguração de Jesus. E vai dizer: Louvado seja Deus. Essa palavra vai falar que Jesus, ele toma consigo ali, ele leva em particular, para um particular ali no monte, esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E essa palavra vai dizer que enquanto ele estava ali conversando, enquanto Jesus estava ali conversando com esses 3 discípulos, Pedro começa a falar. E quando Pedro ele começa a falar, uma nuvem aparece ali. E de dentro dessa nuvem, uma voz brada e diz: Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Escutai-o. Ou seja, Jesus estava falando com eles. Jesus estava falando com esses discípulos, estava tendo uma conversa ali com eles. E Pedro, ele não deixou Jesus terminar de falar, ele já começou a falar. Sendo que o momento era para Jesus falar. Sendo que o momento era para ele ouvir, para ele escutar Jesus falar. E a voz de Deus brada do céu dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. O que eu quero te dizer nessa noite, dentro desta palavra, através dessa palavra, é que há momentos nas nossas vidas, há momentos na minha e na sua vida, que é para eu e você pararmos para ouvir a voz do Senhor. Que é para eu e você pararmos para escutar a voz do Senhor. E às vezes a gente quer falar. No momento que é para eu e você parar para ouvirmos a voz do Senhor, para ouvir e querer entender ali o que é que ele está, buscar entender o que é que ele está querendo falar conosco, a gente quer falar. Sendo que o momento é de escutar o que o Pai quer falar, o que o Senhor quer falar. Sendo que o momento é para nós escutar e não falar. E às vezes a gente quer falar e não para ouvir o que Jesus quer dizer. Então nessa noite eu quero te dizer, através dessa palavra, para ouvir a voz do Senhor. Para escutar o que é que o Senhor quer te dizer. Para escutar o que é que o Senhor está te dizendo. Às vezes você está falando tanto e não está parando para dar ouvido ao que o Senhor está falando com você. Às vezes você está até falando com Jesus, falando muita coisa em oração e não está parando para ouvir o que Ele está falando com você. Não está parando para ouvir o que Ele quer falar com você. Então nessa noite deste domingo, através dessa palavra e na direção do Senhor, eu quero te dizer: para ouvir o que o Senhor quer falar. Para ouvir o que o Senhor quer falar contigo. Para ouvir o que o Senhor está falando contigo. Dá ouvido, ouve com atenção o que o Senhor está falando contigo, porque o Senhor está falando contigo, mas você está falando tanto que não está parando para ouvir o que Ele está falando. Mas a voz de Deus brada nessa noite deste domingo, através dessa palavra e através da minha vida e da minha boca, para te dizer: escutai-o, escutai-o o que Jesus está falando. Amém? Então vai ter momentos na minha e na sua vida que Jesus ele vai chamar a mim e a você para um particular. Que ele vai chamar a mim e a você para ter um particular. E nesse particular, ele é quem vai falar comigo e com você.
Nesse particular, somos eu e você que vamos ter que nos silenciar para ouvir o que o Senhor quer falar, para ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Muitas das vezes, o Senhor, ele vai falar com várias pessoas ao mesmo tempo, como, por exemplo, através dessa palavra que eu estou gravando. O Senhor, ele pode falar com várias pessoas nessa noite através dessa palavra, mas vai ter momento que ele vai falar em particular, comigo e contigo. Vai ser um particular. Particular significa só eu e Jesus, só Jesus e eu, só Jesus e você, só você e Jesus. Então, eu e você precisamos estarmos atentos a esses detalhes, a esses sinais. Quando é que Jesus está falando conosco? Quando é que Jesus está querendo falar conosco? E às vezes a gente está disperso, está desapercebido e não está parando para ouvir o que o Senhor quer falar. E não está parando para ouvir o que Jesus está falando conosco. Então é necessário eu e você, nós estarmos atentos a esses sinais, a esses detalhes, de quando Jesus ele quer falar comigo, de quando Jesus ele quer falar contigo. E muitas das vezes não vai ser com todo mundo que ele vai falar ao mesmo tempo, mas vai ser com alguns em particular. Assim como ele levou ali Pedro, Tiago e João, só os três, no particular ali no monte, e começou a falar com eles. E Pedro começou a falar também, mas o momento era dele escutar, o momento era dele parar para ouvir, não dele falar. E Deus brada do alto céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprais. Escutai-o, ou seja, para ouvir o meu filho, porque é ele que vai falar. Para ouvir o meu filho, porque é ele que está falando. Cala-te diante dele e escuta. Em outras palavras, era como se Deus estivesse falando assim. Porque há momentos que eu e você temos que nos calar para deixar Jesus falar. Eita, meu Jesus. Há momentos que eu e você temos que nos calar para deixar Jesus falar. E Deus ele já me dá um mistério, um rolo aqui dizendo que há momentos na minha e na tua vida que eu e você não vai precisar falar nada. Nós vamos ter que se calar mesmo. Nós vamos ter que se calar para que Jesus possa falar. Eita, para que Jesus possa falar por mim e por ti. Para que Jesus possa falar o que ele quer falar. Não o que eu e você queremos falar. Porque se eu e você for falar, a gente vai falar o que a gente bem quer, do que a gente bem quer. Jesus já está falando aqui. Que se eu e você for falar, a gente vai querer falar o que a gente bem quer, do que a gente bem quer. Mas quando Jesus fala, é diferente. Ele fala aquilo que a gente precisa parar para ouvi-lo. Eita, Jesus já está falando aqui nessa noite. Vai ter momento que eu vou ter que me calar para Jesus falar. Do jeito dele, não do meu jeito. Vai ter momento que você que está me ouvindo vai ter que se calar para Jesus falar. Do jeito dele, não do teu jeito. Assim como em muitas igrejas também. Muitas das vezes acontece de Deus tomar um vaso, um profeta ali em profecia, em revelação, no mistério para falar algo. E às vezes a igreja, ou até mesmo o diligente ou o pastor da igreja não para ouvir o que Jesus está falando na boca daquele vaso, já começa a fazer ali outras coisas, já começa ali um louvando, aquele alvoroço no meio da igreja, e não para ouvir o que Jesus está falando na boca daquele irmãozinho lá, daquela irmãzinha lá. Porque quando Jesus ele toma um vaso no meio da igreja, um profeta, uma profetisa no meio da igreja e começa a falar na boca daquele vaso, toda a igreja tem que ficar em silêncio para ouvir o que Jesus quer falar, para ouvir o que o Senhor quer falar. Amém?